Shalom a todos. Sábado 10 de fevereiro de 2018. O estudo dessa semana tem como título Mishpatim, julgamentos. As leituras bíblicas são Êxodo 21:1 a 24:18, Jeremias 34 de 8 a 22, Jeremias 33, 25 e 26 e Mateus 5, 38 a 42. Começamos então com Êxodo 23, de 1 a 9. Ninguém faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre num processo. Se você encontrar perdido o boi ou jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que o odeia caído sob o peso de sua carga, não abandone, procure ajudá-lo. Não perverta o direito dos pobres em seus processos. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. No estudo dessa semana, que tem como título Julgamentos, separamos uma pequena parte para a nossa reflexão semanal. A Torá fora dada no Monte Sinai e Moisés traz ao povo todos os desdobramentos da lei do Eterno. Um dos ensinos que mais precisa ser conhecido nas Escrituras Sagradas é o da justiça de Deus, é o Tzedaká. Muitas vezes interpretamos a Torá de uma maneira errônea, atribuindo ao eterno Deus a qualidade de vingativo. Muitos até pensam que a Torá é como a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, no sentido de vingança. Mas ao contrário, a Torá nos ensina a lei do amor do nosso Deus, em que proporciona o ressarcimento do prejuízo ao ofendido. A Bíblia nos ensina duas coisas importantes: a lei da semeadura e colheita, ou seja, o que o homem plantar, colherá, e a lei da causa e efeito, que é quase a mesma coisa. Jó 4:8, pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Segunda aos Coríntios 9, verso 6, lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. E ainda Gálatas 6:7, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Sabemos que haverá julgamento para os perdidos, aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Haverá julgamento das obras dos salvos, é o tribunal de Cristo, está em 1 aos Coríntios 3, de 11 a 15. O importante nesta porção é o nosso modo de viver o dia a dia. Todas as nossas atitudes, de uma maneira ou de outra, afetam a vida de nossos semelhantes ou até da natureza. Estamos interligados uns aos outros, interagindo com pessoas e a própria natureza. Nosso Deus, quando usando um dos seus atributos que é justiça, Yahvé Sideknu, não faz acepção de pessoas, todas estão debaixo do mesmo critério de justiça. Não estamos falando de salvação eterna, isso é algo de foro íntimo, mas falando de comportamento pessoal, altruísmo, consciência de justiça e amor ao próximo, que é o segundo grande mandamento. Gostaria de apresentar mais dois textos bíblicos. Colossenses 3:25. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. E ainda Provérbios 11:25, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Estamos vivendo um tempo de tirania, de inveja e ambição. Cada um cuida do que é seu. Muitas vezes uma amizade é perdida por causa da ganância de irmãos em Cristo. Hoje, por qualquer motivo, se leva um irmão à justiça. O apóstolo Paulo condena veemente essa atitude. Falta de amor, olhar os interesses do próximo como se fosse o nosso interesse. A cultura do mundo é cada um para si, quem pode mais chora menos. Já é vivida também no meio dos cristãos, para nossa vergonha e tristeza.
Estamos em tempo de restauração. O pequeno trecho desse estudo que separamos nos traz muitos ensinos. Como pessoas regeneradas, deveríamos refletir que tipo de vida estamos vivendo. Por quê? Aquilo que o homem semear, isso colherá. Jeremias, temos agora um texto longo que nos mostra algo muito importante. Jeremias 34, de 8 a 22, diz: O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois do acordo que o rei Zedequias fez com todo o povo de Jerusalém, proclamando a libertação dos escravos. Todos teriam que libertar seus escravos e escravas hebreus. Ninguém poderia escravizar um compatriota judeu. Assim, todos os líderes e o povo que firmaram este acordo de libertação dos escravos concordaram em deixá-los livres e não mais escravizá-los. O povo obedeceu e libertou os escravos. Mas, depois disso, mudou de ideia e tomou de volta os homens e as mulheres que haviam libertado e tornou a escravizá-los. Então o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Fiz uma aliança com seus antepassados quando os tirei do Egito, da terra da escravidão. Eu disse: ao fim de 7 anos, cada um de vocês libertará todo compatriota hebreu que se vendeu a vocês. Depois que ele o tiver servido por 6 anos, você o libertará. Mas os seus antepassados não me obedeceram, nem me deram atenção. Recentemente vocês se arrependeram e fizeram o que eu aprovo. Cada um de vocês proclamou liberdade para seus compatriotas. Vocês até fizeram um acordo diante de mim, no templo que leva o meu nome. Mas agora, vocês voltaram atrás e profanaram o meu nome. Pois cada um de vocês tomou de volta os homens e as mulheres que tinham libertado. Vocês voltaram a escravizá-los. Portanto, assim diz o Senhor: vocês não me obedeceram, não proclamaram libertação cada um para o seu compatriota e para o seu próximo. Por isso, eu agora proclamo libertação para vocês, diz o Senhor, pela espada, pela peste e pela fome. Farei com que vocês sejam o objeto de terror para todos os reinos da terra. Entregarei os homens que violaram a minha aliança e não cumpriram os termos da aliança que fizeram na minha presença, quando cortaram o bezerro em 2 e andaram entre as partes do animal, isto é, os líderes de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio real, os sacerdotes e todo o povo da terra que andou entre as partes do bezerro. Sim, eu os entregarei nas mãos dos inimigos que desejam tirar-lhes a vida. Seus cadáveres servirão de comida para as aves e para os animais. Eu entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus líderes nas mãos dos inimigos que desejam tirar-lhes a vida, e do exército do rei da Babilônia que retirou o cerco de vocês. Darei a ordem, declara o Senhor, e os trarei de volta a esta cidade. Eles lutarão contra ela e vão conquistá-la e incendiá-la. Farei com que as cidades de Judá fiquem devastadas e desabitadas. Esta passagem é muito triste. Relata o resultado da rebelião do povo de Deus. Foi liberto e não libertou os escravos. Recebeu e não deu. Deus é amor, mas a sua justiça é inapelável. Todo tipo de exploração, abuso, roubo, etc., ele trará a julgamento. Quantas pessoas são perdoadas e não conseguem perdoar? Quantas pessoas recebem misericórdia e não usam de misericórdia para com seu irmão? Quantas pessoas recebem grandes bens de Deus e não repartem com os pobres? Para esses, esse estudo é enviado com muito temor. O texto de Mateus 18, de 23 a 35, traz uma reflexão muito séria nesse sentido. Diz a palavra de Deus: por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida.
O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhes pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. E ainda em Mateus 7, versos 1 e 2, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Creio que não será necessário argumentar mais sobre esse assunto. A palavra de Deus é enfática a respeito disso. Plantou, colheu, deu, recebeu. Sendo atitudes positivas e de amor, o resultado será glorioso. Mateus 5, de 38 a 42 diz: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu lhes digo, não resista ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra, e se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2, dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Aqui está a Torá explicada por Jesus Cristo. O Sermão do Monte é a Torá revelada, e o que encontramos é a lei do amor e não do ódio. Esta é ou deveria ser a marca do cristão verdadeiro. É lícito desejar o certo, a verdade e a justiça, isso é o natural, mas quando acontece e acontecem os abusos, as violações dos nossos direitos, como costumamos reagir? Não estou falando que deveríamos ser passivos, temos os nossos direitos, mas o detalhe é como nos comportamos nessas horas críticas. O padrão bíblico é muito alto, mas é o padrão bíblico. O apóstolo Paulo fala mais sobre esse assunto. Vejamos agora. Em 1 Coríntios 6, de 1 a 8, se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-las aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida? Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designe para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isto para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Que palavra fantástica do apóstolo Paulo. Parece que estamos vivendo em outro mundo, mas não é. A igreja está vivendo uma vida tão fora do padrão de Deus, falo de modo geral, claro, que os ensinamentos das Escrituras parecem fora de uso, fora de moda. São os fundamentos que nos sustentam em toda a nossa vida. Os fundamentos precisam ser mantidos e vividos, caso contrário, não haverá esperança para nós. E por falarmos em fundamentos, vamos encontrar uma palavra muito forte nesse sentido, nos Salmos 11, de 1 a 7. No Senhor me refugio, como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Vejam,
Os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para da sombra as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente, vento ressecante é o que terão. Pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. Temos um grande desafio pela frente. Estamos sonhando em viver a vida da igreja que Jesus Cristo planejou, e não somente planejou, mas enviou seu Espírito Santo para nos ajudar. Deu-nos dons como ferramentas para a nossa tarefa, porque sabemos que o mundo e a igreja, de uma maneira geral, estão entrando em tempos de julgamentos. Vigiemos, pois, que a graça maravilhosa do eterno Deus cubra a sua vida em amor. Shabbat Shalom.